Fala, meus queridos! Professor Edilson aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje vamos estar dando continuidade aí aos nossos estudos sobre a região sudeste do Brasil. Hoje, o tema da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns dos fatores relacionados à urbanização atual da região sudeste, um pouquinho dessa dinâmica que é a região sudeste, focando principalmente no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, que são as principais potências econômicas regionais aqui do sudeste do Brasil. Beleza, galera? Primeira coisa, né? A gente entende que não se torna o principal fator econômico, não se torna a principal área de desenvolvimento econômico sem uma grande concentração populacional. O que acontece aqui na região sudeste, principalmente no eixo São Paulo, Rio de Janeiro? São as áreas do território brasileiro que têm a maior concentração populacional. Como que isso se apresenta? Como que isso se manifesta, galera? Nós temos aqui São Paulo com cerca de 44 milhões de habitantes. Isso, dividido pelo tamanho do seu território, dá uma densidade demográfica, né, que vocês sabem que é o tamanho do território pelo contingente populacional, de cerca de 378 habitantes por quilômetros quadrados. Mas nós já vimos que no território brasileiro, tecnicamente, a nossa densidade demográfica média é de cerca de 22. Isso quando a gente fala de Brasil. Mas a gente sabe que existem áreas no território brasileiro que têm uma concentração muito maior e tem áreas que têm uma concentração muito menor. Os fatores econômicos que acontecem aqui nessas áreas urbanas fazem com que se tenha uma concentração demográfica muito maior. As pessoas vêm para cá em busca de melhores oportunidades, em busca de melhores salários, em busca de uma infraestrutura de saúde, de educação, de telecomunicações melhor. E essas duas áreas oferecem isso para as pessoas. Tanto que no Rio de Janeiro são cerca de 16 milhões de habitantes e uma concentração demográfica, eu inverti, são 378 aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo são 178, beleza? O que acontece? São Paulo tem um território um pouco maior. Rio de Janeiro tem uma concentração maior de pessoas, principalmente ali no núcleo urbano, porque as pessoas buscam estar mais próximas de seus empregos, são os lugares que oferecem os melhores salários para essa população. Uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção em referente a São Paulo e Rio de Janeiro é o fato delas serem consideradas cidades globais. Vocês sabem o que são cidades globais? São cidades que os seus fatores econômicos, culturais e também a sua produção de conhecimento têm capacidade para influenciar outras áreas do mundo. Não só aqui na região onde elas estão situadas, mas também em outros lugares do mundo você consegue ver influência da cidade de São Paulo e da cidade do Rio de Janeiro. Elas são as duas metrópoles nacionais aqui do Brasil e também são duas cidades globais. São duas das grandes cidades do mundo, cidades que têm reconhecimento mundial por causa da sua produção de capitais, por causa de algum atrativo que elas tenham, por causa da sua cultura e da capacidade que elas têm de influenciar outras áreas. Beleza? O fato de ter essa grande concentração de pessoas forma aquilo que a gente chama de regiões metropolitanas. Já devemos ter ouvido falar aí sobre a região metropolitana do Rio, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de qualquer outro estado. Você sabe o que é uma região metropolitana? Região metropolitana, a gente traduz isso de uma forma simples como um núcleo urbano que é densamente povoado, um núcleo urbano com uma concentração de pessoas muito grandes, circundado, né, que faz fronteira com outros núcleos com uma concentração populacional um pouco menor, sendo que todos eles são interdependentes e principalmente o núcleo urbano ele influencia as cidades vizinhas. Alguns exemplos, eu vou dar um exemplo, vou trabalhar aqui com a região metropolitana do Rio de Janeiro. Afinal de contas, estou no Rio de Janeiro, vou trabalhar aquilo que está mais próximo da minha realidade. A região metropolitana do Rio de Janeiro é formada pela cidade do Rio de Janeiro, capital do estado, e por cerca de 20 cidades vizinhas, que fazem ou não fronteira ali com a cidade do Rio, mas que são influenciadas economicamente por ela, seja pela população que busca na cidade do Rio de Janeiro os melhores empregos, melhores salários, melhores moradas, ou também pela forma como a cidade do Rio de Janeiro influencia politicamente as suas vizinhas. A gente diz que essas cidades elas têm uma integração econômica. Uma integração porque você tem
redes de comunicação, redes de transporte, fluxo de passageiros e de mercadorias que são interligados nessas cidades. Alguns exemplos, né, de cidades que fazem parte aí da região metropolitana do Rio de Janeiro, nós podemos citar São Gonçalo, Niterói, Caxias, Belford Roxo e várias outras aí que são influenciadas / dependentes economicamente da cidade do Rio de Janeiro. Para a gente tratar um pouco sobre a importância, galera, da região metropolitana do Rio de Janeiro para o Brasil, a gente tem que entender que só esse núcleo aí, com essas cidades vizinhas, Rio de Janeiro, mais cerca de 20 cidades vizinhas, no ano de 2016 correspondiam a cerca de mais ou menos 7% de toda a população brasileira. Você tem noção de como isso é extremamente relevante? Qual a importância disso? Mais ou menos entre 6% e 7% da população brasileira. Não se tem uma estimativa 100% concreta, mas isso mostra um contingente de população extremamente relevante que desenvolve atividades econômicas dentro dessa região e faz com que ela seja extremamente influente. Isso tratando especificamente da região metropolitana do Rio de Janeiro, galera. Outra informação é que a região metropolitana do Rio de Janeiro foi responsável por cerca de 404 bilhões de reais de renda no ano de 2016. Ou seja, a participação do PIB do Rio de Janeiro com essas 20 cidades vizinhas dele era de cerca de entre 7% e 8% do PIB nacional. Sabe o que é PIB? É o Produto Interno Bruto. É a soma de todas as riquezas geradas num país em um determinado período. No ano de 2016, isso correspondeu a mais ou menos 7% do PIB nacional. Isso mostra como essa área, essa pequena área dentro do estado do Rio de Janeiro, é extremamente relevante para a economia do país como um todo. Outra informação extremamente relevante é que a PIB per capita significa por pessoa, por cabeça, né, vamos dizer assim, da região metropolitana, especificamente da região metropolitana do Rio de Janeiro, chegou a cerca de R$33 mil. Significa que se dividir toda a riqueza que foi gerada na região metropolitana pela toda a população naquele ano, daria cerca de R$33 mil para cada um deles. Isso é relevante porque fica acima da média da PIB per capita nacional. A PIB per capita nacional no mesmo ano, estou frisando com dados mais atualizados que são referentes a 2016. A PIB per capita naquele ano foi de cerca de 28 mil. Ou seja, a região metropolitana tem uma importância econômica tão grande dentro do Brasil que a divisão da renda gerada nela para a população daqui seria mais alta do que a média nacional. E nós somos responsáveis por só 7% do PIB nacional. Beleza, galera? Outra informação extremamente relevante que a densidade demográfica da região metropolitana, de novo, quantidade de pessoas pelo tamanho do território, devido a essa grande atividade econômica que se desenvolve aqui, as oportunidades que existem aqui, chegou a mais de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. As pessoas buscam essa área para poder estarem procurando os melhores empregos. Nem todas conseguem. Também é uma das áreas do Brasil que tem as maiores desigualdades sociais, as maiores discrepâncias. Você tem pessoas que vivem em condomínios de luxo e você tem pessoas que vivem em comunidades carentes sem nenhuma infraestrutura. Beleza? Todas elas atraídas aí pelo grande desenvolvimento econômico que existe nessa região. Esses números refletem a realidade? São todas as pessoas que têm acesso a esses recursos financeiros? Sabemos que não. Mas são os números oficiais da distribuição de renda. O problema é que no Brasil nós sabemos que a distribuição de renda ela não é igualitária. Beleza, galera? Esses são alguns dados que mostram aí pra gente a importância dessa e focando bastante nesse fator urbanização aqui da região sudeste do Brasil. Eu dei o foco principal para São Paulo e Rio de Janeiro, porque são tecnicamente as áreas mais relevantes e influentes da região, e depois foquei na região metropolitana do Rio de Janeiro, porque eu moro na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então eu prefiro trabalhar a área onde eu atuo e tenho mais conhecimento. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido a ideia dessa aula, que tudo fique claro para vocês e até a nossa próxima aula de geografia aqui no canal. Um abraço!